gente está iniciando aqui o nosso contagem regressiva de número 47. Isso quer dizer que faltam 47 dias para a nossa prova do TRT de Minas Gerais. Paralelamente ao nosso projeto Contagem Regressiva, não custa lembrar da nossa caminhada do pão de queijo, nossos simulados semanais. Bom, então hoje, nosso contagem regressiva de número 47. Dica de direito administrativo. Bom, analisando o nosso edital, a gente tem dentro do contexto da Lei 8.112 a figura do processo administrativo disciplinar, que é uma forma de apuração de uma irregularidade. Na verdade, esse processo administrativo disciplinar, ele tem tudo a ver com o famoso poder disciplinar. O poder disciplinar, para quem não lembra a definição, ele é o poder que a administração tem de apurar uma infração e de aplicar a respectiva penalidade. Então, relembrando um pouquinho da parte de poderes administrativos, poder disciplinar é o poder dado à administração para apurar uma infração e aplicar a respectiva pena, se for o caso. Esse poder, para a doutrina majoritária, ele é um poder de natureza discricionária. Ele é um poder discricionário. E aí eu sempre chamo atenção para isso. Por quê? Se a gente parar para pensar, olha só, eu tenho que apurar uma infração, se a administração tiver ciência de uma infração, o artigo 143, ele deixa claro que a Lei 8.112, do artigo 143, deixa claro que a infração deve ser apurada. E se for apurada essa infração, se realmente ela foi cometida, eu devo aplicar a penalidade. Então tudo nos leva a crer que esse poder disciplinar, ele é um poder vinculado e não discricionário. Mas eu sempre digo que a doutrina ela pega a exceção pela regra. Apesar do poder disciplinar ser muito mais vinculado do que discricionário, a doutrina diz que ele é um poder discricionário por dois motivos. Primeiro, porque em alguns casos eu posso graduar a penalidade. Graduação da penalidade a ser aplicada. Segundo motivo, por conta dos conceitos jurídicos indeterminados. Isso aqui vai ser uma outra dica que a gente vai ter futuramente. Então, na verdade, para a doutrina majoritária, o poder disciplinar ele é discricionário, porque em alguns casos eu posso graduar a penalidade. A própria Lei 8.112 diz que na hora de ser aplicada a pena, eu tenho que levar em conta os antecedentes funcionais, a gravidade da infração cometida. A pena de suspensão, por exemplo, pode ser aplicada por até 90 dias, então eu tenho uma liberdade, eu tenho uma discricionariedade na aplicação do poder disciplinar. E os conceitos jurídicos indeterminados seriam aqueles conceitos que não têm determinação dentro da lei, que não são tipificados em lei. Por exemplo, falta grave, conduta escandalosa na repartição, seriam exemplos de conceitos jurídicos indeterminados. A lei não traz a definição do que é a falta grave. Eu tenho um aspecto subjetivo. Falta grave para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra coisa. Então eu também tenho uma liberdade na hora de decidir. E por que eu estou falando isso? A Fundação Carlos Chagas, ela já cobrou uma questão onde ela disse que, no que tange à apuração da infração, o poder disciplinar ele é vinculado. E realmente a Carlos Chagas está certo. Por força do artigo 143 da Lei 8.112, realmente, no que tange à apuração da infração, o poder disciplinar ele é um poder vinculado. A liberdade que eu tenho é na hora de aplicar a pena por força da possibilidade de graduação da pena e por força dos conceitos jurídicos indeterminados. O que eu quero lembrar na aula de hoje, nessa contagem regressiva de número 47? A parte da apuração da infração. Dentro do nosso edital tem um tópico, processo administrativo disciplinar. E aí o que eu quero lembrar, galera? Olha só, dentro do contexto de apuração da infração, onde a gente já sabe que eu não tenho nenhuma liberdade, ou seja, se a administração toma ciência de uma infração, ela tem que apurar,
a gente, dentro da lei 8.112, a gente encontra a sindicância como sendo um meio de apuração de irregularidade. A gente vai falar do processo administrativo disciplinar ordinário. E eu ainda tenho a figura do processo administrativo disciplinar sumário. Bom, a regra é, na hora de se apurar uma infração, ou eu uso sindicância ou uso o PAD. A sindicância, ela é chamada de meio sumário de apuração de uma irregularidade. Por que isso, Gustavo? Por que a sindicância é um meio sumário de apuração de irregularidade? Porque ela tem um prazo menor. Prazo sempre cai. O prazo de conclusão da sindicância, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. O nosso PAD ordinário, que é aquele processo administrativo disciplinar tradicional, ele pode durar 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Cuidado, por quê? Processo administrativo disciplinar, o PAD, ele é sinônimo de inquérito administrativo? Não, galera, cuidado. A Carlos Chagas já cobrou isso em prova. Na verdade, o inquérito é uma etapa do PAD. É a principal fase do PAD, mas não é sinônimo. E aí o que a gente percebe? A sindicância é o meio mais rápido de apuração. É o meio menos formal de apuração de irregularidade. Tanto que pela sindicância eu posso aplicar as sanções de menor porte. Eu posso aplicar a pena de advertência e eu posso aplicar a suspensão de até 30 dias. Já no caso do PAD ordinário, eu posso aplicar a suspensão maior que 30 dias e aquelas piores penalidades, que seriam a demissão, a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e a destituição de cargo em comissão. Gustavo, e esse tal PAD sumário? Eu não estou lembrado dele. O artigo 133 da Lei 8.112, ele fala da figura do PAD sumário. Ele é sumário porque ele é mais rápido. Ele chega a ser mais rápido até do que a própria sindicância. Ele vai durar 30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Então a duração máxima desse PAD sumário é de 45 dias. A pena aplicada aqui é sempre a pena de demissão. Por quê, galera? Você lembra? O PAD sumário, ele é utilizado em 3 situações. E somente em 3 situações. Você vai usar o PAD sumário no caso de abandono de cargo. Você vai usar o PAD sumário no caso da inassiduidade habitual. E você vai usar o PAD sumário no caso de acumulação ilícita de cargos. Isso você não pode esquecer, isso é uma questão que eu considero certa na sua prova. Primeiro, os prazos. Sindicância, 30 mais 30. A pena máxima que eu posso aplicar, suspensão de 30 dias. Pela sindicância, eu só posso aplicar advertência ou suspensão de até 30 dias. Pelo PAD ordinário, o PAD tradicional, 60 mais 60, e eu posso aplicar suspensão maior que 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e destituição de cargo ou comissão. E o PAD sumário, que é aquele PAD mais rápido, ele vai durar 30 dias, prorrogáveis por mais 15. A pena é sempre a pena de demissão. E quais são os 3 casos em que eu posso utilizar o PAD sumário? No caso de acumulação ilícita de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Só para relembrar mais um pouquinho, abandono de cargo, falta injustificada por mais de 30 dias consecutivos. Ou seja, o camarada tem que faltar no mínimo 31 dias. Inassiduidade habitual, faltas interpoladas pelo prazo de 60 dias
ao longo de 12 meses. Nessas 3 situações, eu utilizo o PAD sumário, que é o PAD mais rápido do que o normal. Questões que a Carlos Chagas já cobrou, e aí para uma prova um pouquinho mais difícil. Gustavo, eu posso aplicar a penalidade utilizando o princípio da verdade sabida? Não. O direito brasileiro não admite a pena, a punição pela verdade sabida. Verdade sabida quer dizer o seguinte: se a autoridade viu, ela não precisa abrir PAD ou sindicância. E isso não existe, porque é justamente no PAD e na sindicância que eu vou dar o direito de defesa para o servidor. Então não existe a possibilidade de eu aplicar uma simples advertência pela verdade sabida. Sempre, até no caso da advertência, eu vou ter que abrir PAD ou sindicância. Beleza? Gustavo, outra pergunta. Comissão de sindicância, no caso da sindicância, comissão de inquérito, no caso do PAD, ela aplica a pena ou ela só sugere a pena? Carlos Chagas já cobrou. Comissão não aplica a pena. Comissão só sugere a penalidade que vai ser aplicada. Beleza. Para finalizar, a nossa dica de número 47. Gustavo, eu estou no meio de uma sindicância. Comecei a apurar por uma sindicância, uma simples sindicância, só que eu estou vendo que a coisa está esquentando. Eu imaginava que o cara ia ser simplesmente advertido, só que no final das contas eu estou vendo que está caminhando para demissão. O que a autoridade julgadora faz? A sindicância vai poder demitir? Não. Então ela manda abrir o PAD. Então se eu estou numa sindicância e percebo que a sanção vai ser maior que a suspensão de 30 dias, eu tenho que abrir o PAD. Pergunta: e o contrário, Gustavo? Eu estou no meio de um PAD achando que eu vou demitir o camarada. Só que aí eu percebo que a infração não foi tão grave assim. Eu percebo que vai ser uma simples advertência. Eu não precisava abrir o PAD. Mas eu já estou no meio do PAD. Nesse caso, eu tenho que converter para sindicância? Não. Isso não está escrito na lei. Muita gente não sabe. A ideia aqui é quem pode mais, pode menos. Ou seja, pelo PAD, eu posso aplicar a advertência, suspensão de até 30 dias e as sanções maiores. Agora, pela sindicância, eu não posso aplicar as penas do PAD. Então, cuidado com isso. Se eu estou no meio de um PAD, eu posso aplicar até essas sanções de cima. Agora, se eu estou no meio de uma sindicância, eu não posso aplicar essas penas. Para aplicar essas penas, eu tenho que transformar a sindicância num PAD. Então, isso é questão que eu considero certa na nossa prova, questão sobre regime disciplinar e processo administrativo disciplinar. Espero que vocês tenham gostado. Nossa dica de número 47 e nosso próximo simulado eu vou caprichar. Primeiro simulado eu peguei leve, mas no próximo eu vou dar uma apertadinha maior. E para quem gostou das dicas de Lei 8.112, já tem um módulo lá no nosso Se Joga Vídeos de Lei 8.112, preço promocional, tem um cupom de desconto, investimento bem pequeno e vale a pena. São 6 horas e meia mais ou menos de revisão de Lei 8.112 com 60 questões. Valeu, galera. Até a próxima, até semana que vem, com a nossa dica de número 40. Valeu, abraço.